Olá, querido amigo e irmão em Cristo. Mais uma vez, programa Tempo de Semear está no ar. Mês de maio, mês da família. Vamos desligar o piloto automático. Família é um lugar de coração, de mente, de razão e de emoção. Família é um lugar onde cabe a toda hora, a todo instante, aquelas 4 palavrinhas mágicas que nós conhecemos. E eu quero repetir as palavras do rei Davi, quando disse a um homem mau muitas vezes: eu desejo que a tua casa viva em paz, que a tua família viva em paz e todos os teus bens tenham paz. 1 Samuel 25:6. Fique conosco durante este programa, onde teremos uma mensagem abençoada pela missionária irmã Nilza Campos, um bate-papo com a Celina Mendes e louvores de adoração com as nossas cantoras lá da Assembleia de Deus. Nós voltamos já. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu usar para curar, deixa ele te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aleluia, oh Deus. Estamos de volta aqui, novamente com a nossa parceira, a doutora Deisiane Melo, fonoaudióloga. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a linguagem. Continuar falando, não é isso, Deise? Isso. Seja muito bem-vinda, tá, muito querida? Obrigada. Então nós vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento da fala, Deise. Isso. Assim, a fala ela é uma função muito importante do ser humano, né? Através da fala que a gente consegue muitas outras coisas. E quando a gente é criança, né, quando é bebezinho, a mãe ela põe uma expectativa muito grande em cima da linguagem, da fala oral da criança. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas fases da linguagem que às vezes as mães confundem e não é nada, né? Às vezes é só um atraso e às vezes a criança também tá com um quadro atrasado de fala, mas a mãe também acha que é normal. Então é sobre essas questõezinhas que a gente vai falar um pouquinho hoje. Certo. E quais são essas dificuldades, Deise, na fala? Qual é a idade correta da criança começar a falar? Porque assim, até 9 meses,
10 meses, 11 meses, a gente começa a ver os balbucios, que são aquele papá, mamã, dadá que a criança faz, que a gente se ilude toda, né? Olha, o papá, é o papai, é a mamãe. Não é bem assim, tá, gente? Sinto em decepcionar vocês que não é assim, são só balbucios, tá? Mas deixa a gente se iludir que é papai e mamãe, né? Então, até 11 meses, geralmente inicia com 6 meses. 6, 7 meses a criança já está balbuciando. Esses balbucios já são os primeiros sinais da fala, da oralização dessa criança. Quando acontece esse balbucio, logo após vem a fala, né? Vem mesmo o papai, o mamãe, a água, essas palavrinhas soltas. E até 1 ano e meio, gente, a criança ela já tem que estar falando algumas palavras, pelo menos umas 20 palavrinhas soltas. Tá? Até 2 anos, essa criança ela já tem que estar falando um pouquinho maior, esse número de palavras um pouquinho maior, e já está formando frases de 2 palavras. É muito comum a gente ver as crianças quero gagal, dar comida. Então, se esse período ele acontece até 2 anos, tá legal. Não tem nenhum atraso aí. Então a idade certa de iniciar a falar é 1 ano e meio até 2 anos. Isso. A gente diz que assim, 1 ano e meio a criança já está falando palavrinhas soltas, porque as palavras soltas, ela é mais simples para se falar. Tanto que a criança ela não aprende logo a falar frases, né? Palavras. Depois vem a junção. E muitas vezes desde assim palavras erradas, né? Isso. E palavras erradas que a mãe, o pai, a pessoa que cuida acha tão bonitinho, a criancinha, a bebezinha falar a palavra errada e muitas vezes não corrige. Como é você como profissional nessa área, isso faz bem ou faz mal? Não, Celina, tu tocaste num ponto crucial, né? O que tu falaste, a gente não corrige essa criança. Então essa criança ela não vai saber que ela está falando errado, né? Porque quando ele diz gagal, olha que lindo, ele quer o gagal, você tem que fazer a correção. Você não vai dizer, olha, tá errado. Não, claro que não. A criança você tem que ir de uma forma lúdica. Ela não vai entender. Não, ela não vai entender. O gagal, você quer o mingau. Olha o mingau. Aí você, isso já é uma correção, né? Água, agu. Eu vejo muitas crianças falando agu, água. Você tem que falar certo para que a criança faça a repetição correta, porque aí vai ter a adequação da linguagem. Senão, essa criança vai se estender falando assim. É muito comum criança hoje chegar com 5, 6 anos em consultório falando palavras que são muito infantilizadas. E as mães não corrigem. Doutora, porque ele fala assim. Eu tinha uma criança que até da minha família, ele assim com 5, 6 anos, o avô, o pai tem caminhão de galinha, que transporta galinha, né? De granja, e ele chamava Canã Galinha. Só quem conhecia que sabia o que ele falava, mas se ele falasse para você, você não ia entender. Ele já tinha 5, 6 anos. Né? Mas se essa correção ela tivesse sido feita lá no início da fala, ele não teria se estendido tanto. E isso acontece muito frequentemente, porque a gente tem que ver que tudo na vida são ciclos. Então a criança ela começa a balbuciar. Se até 9 meses, 10 meses a criança ela não está balbuciando, ela vai chegar na fase da fala. Da fala mesmo, da oralização. Se ela não balbuciou, como que ela vai falar? Quando chegar na hora dela falar as frases já, se ela não sabe nem falar palavrinhas soltas, como que ela vai conseguir falar frases? Entendi, perfeitamente. Muitas vezes, assim, a mãe, por não corrigir, aquela criança vai ficando infantil, vai crescer. Vai se estendendo o problema, né? E vai até, muitas vezes a gente vê uma criança já grandinha, 5, 6 anos, falando igual uma bebezinha, né? Isso atrapalha muito, né, Dani? Atrapalha. Aí são esses casos que vão ser levados para consultório, porque o que é que acontece? A criança ela vai começar a estudar. Na escola vão ser a faixa etária igual. A criança de 7 anos fala infantilizada como se fosse uma criança de 3. Mas o amiguinho fala normal. Então ela vai ter o quê? Vai sofrer bullying. Vai sofrer bullying, vai ter vergonha, vai querer se esconder.
né? E isso não é legal, porque ela vai começar a ter consciência que a fala dela não é legal. E é aí que elas começam a se retrair. Não querem mais ir para aula, não querem mais brincar, e os pais acabam sem saber o que está acontecendo. Mas isso tudo poderia ter sido evitado lá na frente, com cuidado na fala, na oralização, porque o desenvolvimento da linguagem ele é muito importante para o ser humano. Então que nós possamos nos conscientizar disso, nós como mãe, né? Desde 1 ano e meio, 2 anos, nós possamos ajudar nossos filhos assim na fala, ouvindo eles falarem errado e procurando corrigir, não é isso, Deise? E outra coisa, Celina, que acontece muito, a comparação. Gente, todo indivíduo ele é único. Eu tenho 10 filhos, todos vão ser diferentes. O meu marido, a minha sogra disse que ele falou com 3 anos. Meu marido, o meu filho não. Então vamos enxergar a criança como um indivíduo único, sem comparações. Ah não, ele está com 4 anos, ele não fala assim, mas porque é normal que a minha... Não, não é normal. Vamos procurar um profissional, só esse profissional ele vai dizer se é normal ou não. Pode ser um atraso de linguagem, uma coisa simples, como pode ser alguma coisa que já está dizendo pra gente que tem alguma coisa mais na frente que não tá legal. E nós vamos descobrir quando? Quando a gente procurar um profissional da área que vai nos auxiliar a ver o que está acontecendo. Certo. Então, queridos, se existe algum caso na sua família, ou uma vizinha, um parente, indique um profissional de saúde para que essa criança não seja atrapalhada futuramente, como a doutora Deise falou, na escola, no meio dos amiguinhos. E nós estamos aqui mais uma vez, finalizando esse bate-papo sobre linguagem. Quero agradecer a Deise, muito obrigada, Deise. Eu que agradeço. Tá? Nós ficamos por aqui. Olá, eu sou Nilza Campos, fui convidada pela missionária Láudia a trazer uma palavra de Deus nesse momento. Estamos aqui para trazer essa mensagem abençoadora, transformadora, mensagem de esperança da parte do Senhor. Encontramos aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 37 e o versículo 38, que diz assim: E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por trás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus cabelos. Beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Nessa passagem bíblica que nós lemos agora, nos conta um fato ocorrido na casa de um certo fariseu. Ele havia convidado o Senhor Jesus para um jantar. E o Senhor Jesus estava à mesa junto com os convidados. E quando ele estava sentado à mesa, aproximou dele esta mulher. E ela trazia consigo um vaso com um óleo precioso. E ela teve uma atitude muito louvável. Ela se curvou aos pés de Cristo e ali ela chorava e derramava as suas lágrimas aos pés do Senhor, enxugava com seus cabelos. Depois ela beijava os pés de Jesus e ungia com óleo e continuava nesse gesto de carinho e de afeto, podemos dizer assim. E aquela mulher chorava abundantemente. Nas suas lágrimas, ela estava expressando para Cristo a sua insatisfação. Ela estava expressando através das lágrimas o desgosto do seu coração, pois ela era conhecida como uma mulher pecadora, uma mulher que tinha uma vida promíscua e ela era desrespeitada, ela não era valorizada e ela estava cansada daquela vida que levava. Então, ao encontrar Cristo, ela queria encontrar em Cristo e encontrou em Cristo algo que pudesse mudar a sua vida, que pudesse dar um novo recomeço, uma nova esperança para ela. E quando ela estava ali naquele gesto de arrependimento, de lágrimas aos pés de Cristo, o anfitrião do lar, que era Simão, ele questionou, nos seus pensamentos, ele questionou
ao Senhor Jesus. Ele disse, se ele fosse mesmo Jesus, se ele fosse profeta, ele saberia quem era esta mulher que estava aí tocando nos seus pés, e ele ia proibir. E Jesus olhou para Simão e repreendeu Simão, e olhou para aquela mulher e disse, mulher, perdoados estão os teus pecados. E mais uma vez ele foi questionado pelos ouvintes que estavam ali, pelas pessoas que estavam naquele banquete, e falaram, mas quem é esse que está perdoando pecados? Jesus disse, mais uma vez reafirmando, mulher, vai em paz, perdoados estão os teus pecados. Então, aquela mulher levantou dali, não mais da forma como ela se ajoelhou, humilhada, toda arrebentada, não, mas ela se levantou. Levantou dali com seus pecados perdoados, ela levantou uma pessoa leve, ela saiu dali restaurada, com uma nova vida, pronta para um novo recomeço, para uma vida com Cristo, uma vida diferente na sociedade, uma vida diferente dentro do seu lar, demonstrando a todos que ela realmente havia encontrado com Cristo o que resolve problemas. O que nós temos a dizer nesta palavra? Se você está passando por uma situação humilhante, algo que está te ferindo, alguma coisa que incomoda você está sem esperança, não está encontrando solução para os seus problemas, venha a Cristo. Cristo é a solução, Cristo dá esperança, Cristo perdoa pecados. É só Jesus que pode dar um final feliz na vida de todos aqueles que venham a Ele. Ele disse, aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. E Ele disse também, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou um manso e humilde de coração. E que Deus possa abençoar a tua casa, abençoar a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao último bloco do programa. E neste momento eu quero convidar você a fechar seus olhos e orarmos ao Senhor. Antes, porém, não esqueça que domingo nós temos Escola Bíblica Dominical nas Assembleias de Deus, em todos os bairros, e o culto às 18h30. Faça uma visita, você encontra sempre perto de você um templo da Assembleia de Deus. Feche seus olhos, que nós queremos abençoar a sua vida através da oração ao Senhor Deus. Maravilhoso Deus, estamos aqui, Senhor, diante da tua face, diante do teu alto e sublime trono, a intercedermos por cada família, especialmente neste mês de maio, voltado à família, Senhor, que possamos parar para refletirmos o quanto, Senhor, tu nos tem abençoado por esta convivência entre pais, entre filhos. Senhor, leva a bênção, a solução, aonde há problemas em cada família, com bênção de saúde, bênção financeira, onde há desemprego, traz, Senhor, a solução, harmonia. Meu Deus, eu te apresento cada família dos nossos irmãos, dos nossos amigos nesta cidade, em nome de Jesus. Amém e amém.